E aí, galera, beleza? Vamos lá gravar nossa aulinha, percurso 15, tá? População e megalópole dos Estados Unidos. Gente, então tem um tempinho que a gente está falando dos Estados Unidos, né? Falando do percurso 9, percurso 14, percurso 15. Vamos falar um pouco mais, a matéria é grande, tá? Mas é bem legal, tá bom? E aí vamos direto ao ponto, falar de questões aí técnicas e algumas questões bem polêmicas, né? Deixar aí sempre pelo menos dois pontos de vista, né? Para que vocês possam debater aí com as famílias de vocês, pesquisarem bastante, tá joia? Sem delongas, vamos direto ao ponto aí. E aí, pessoal, a população dos Estados Unidos da América, né? A população dos Estados Unidos é formada por imigrantes, né? Na qual estão representadas etnias e pessoas de todos os países do mundo, tá? Então, é um local bastante cosmopolita, né? Tem de tudo um pouco aí, tá certo? A raça dominante é a anglo-saxã, né? Há também negros, chineses e demais asiáticos, né? Porque os chineses também são asiáticos, tá? Os índios, depois de serem quase totalmente dizimados aí pela presença do homem branco, hoje são uma raridade, tá? Um fato que lembra, né, a colonização brasileira por meio dos portugueses, tá? Predominantemente, né, que levou aí a um extermínio de boa parte dos nativos da região. Também não foi diferente lá nos Estados Unidos, só que essa diferenciação aí foi mais intensa nos Estados Unidos, tá bom? Essa diversidade é geralmente fonte de criatividade, mas também há conflitos sociais, raciais, por parte da maioria dominante. Tá? O patente racismo de diversos grupos de poder demonstrado na teimosia estadunidense em tratar desse assunto, tema que no velho continente é totalmente irrelevante. Bom, vamos ver, né, como é que funciona essa questão aí da segregação racial nos Estados Unidos, tá? Estamos tendo problemas atuais com relação a isso, né? Infelizmente não são casos isolados, tá bom? Então a gente tem que refletir bastante, né, sobre como o ser humano tem feito coisas erradas, né, com o próprio ser humano, tá bom, gente? Então, mas o foco da aula não é exatamente esse, tá? Vamos falar também disso, tá? Mas temos que analisar, né, essas questões também, tá certo? Então vamos adiante para a gente entrar nos tópicos mais importantes da aula. Olha aí, pessoal. Então, falando aí um pouco de estatísticas, né, o United States Census Bureau, né, que é o escritório dos Estados Unidos aí para o recenseamento, que é como se fosse o nosso IBGE, né, realiza anualmente projeções da população para os Estados Unidos como um todo e estados individuais, que são baseados em dados do censo anterior, nesse caso, censo de 2010, né, e calculados usando um método de componente de corte. Projeções populacionais também levam em consideração nascimentos e mortes e migração líquida, né. Em 2020, a população dos Estados Unidos está projetada para ser de 333 milhões de habitantes, um aumento de 8,03% em relação ao censo de 2010. Bom, e na imagem, né, a pessoa segurando um cartaz, né, Immigrants Make America Great, né, então mostrando aí que a força do imigrante na economia americana, né, e também na própria projeção populacional, tá bom? Pessoal, assim como já estudamos no Brasil, né, lá no sétimo ano, o Brasil tem uma distribuição populacional muito irregular, tá? Então você vê que no caso do Brasil, nós temos uma concentração populacional principalmente nas capitais, né, e na faixa litorânea, tá? Aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente, mas lembra também o aspecto da má distribuição populacional, tá bom? Então você observa no mapa aí, ó, a legenda, né, onde está em amarelo, você tem menos de 2 habitantes por quilômetro quadrado, praticamente metade do país, né? O oeste do país é bem menos denso, tá, que o leste, tá certo? E lá para o nordeste dos Estados Unidos, né, que é uma área
tradicional de desenvolvimento industrial e, consequentemente, desenvolvimento econômico e outras atividades, você vai ter aí as maiores densidades demográficas do país, tá bom? Então, vamos pegar o texto aqui, ó. A população está muito mal distribuída, a metade está notavelmente mais povoada do que a metade oeste, né? A metade este, tá? Que a gente pode chamar de leste também, tá bom? Uma vez que esta é muito montanhosa, tá bom? Então você tem muitas montanhas aqui, é um território mais anecúmeno, né? Onde você tem o predomínio de amarelo aí no mapa, tá bom? Uma região mais complicada aí de ocupar e desenvolver as atividades humanas. Em grande parte da metade este ou leste, né? E na costa do Pacífico, a densidade é de 100 habitantes por quilômetro quadrado. No restante do território há vários vazios demográficos, a gente chama de ermos, né? Que podem chegar a uma densidade demográfica inferior a 1 habitante por quilômetro quadrado, parecido com o que a gente tem na floresta amazônica, na região norte do Brasil, né? Então, a região compreendida entre Washington e os Grandes Lagos, né, que é aquela região ali próximo do Nordeste também, tá certo? É uma das regiões mais densamente povoadas do mundo, além da Califórnia e da região em volta de Portland, Seattle e Flórida. Tem regiões extensas onde há mais de 5.000 habitantes por quilômetro quadrado. Tá bom? Essas são as áreas mais escuras aí no mapa, esses pontos isolados aí, tá certo? Ok, pessoal, então o tema megalópolis, né? Tá? Estudamos aí algo nesse sentido lá no 7º ano, falando da formação da megalópole brasileira entre Rio de Janeiro e São Paulo, tá certo? Uma megalópole que para alguns já considera-se formada, né? Porque para você ter a formação de uma megalópole, você não precisa ter necessariamente a junção física das duas metrópoles, tá? Você pode ter uma megalópole por conta da integração dos serviços, né, do fluxo de pessoas, tá certo? E aqui nós vamos falar das megalópoles estadunidenses, né? Então, vamos começar conceituando aqui, só para relembrar. Então, olha o texto aí, ó. As megalópolis são regiões de grande aglomeração populacional, constituídas pelo agrupamento de grandes regiões metropolitanas, que se interligam não fisicamente, olha aí, ó, mas por um eficiente sistema de transporte e comunicação. Trata-se, portanto, de um domínio regional territorial que costuma concentrar os investimentos, as atividades industriais e boa parte da população de um país. Tá? O termo megalópole, em suas definições, frequentemente é confundido com a expressão megacidade. Tá? Então, megalópole não é a mesma coisa que megacidade. No entanto, essas duas expressões não possuem uma direta relação. Tá? Uma vez que megacidade é um termo criado pela ONU para designar aqueles centros urbanos compostos por mais de 10 milhões de habitantes, tratando-se, portanto, de um conceito demográfico, tá bom? Além disso, é importante lembrar que as megalópolis não necessariamente apresentam suas áreas totalmente conurbadas, olha o que eu falei, né? Entre todas as suas cidades, ou seja, o seu agrupamento não é físico, mas econômico, territorial, tá certo? Ademais, não se trata de um espaço exclusivamente urbano, uma vez que as atividades agropecuárias localizadas nesses espaços também fazem parte do seu contexto. Tá? E aí na imagem de satélite, na verdade não é imagem de satélite, né? Você tem uma imagem espacial, tá? A megalópole Boswash, né? Vista do espaço aí, obviamente à noite, né? Mostrando, por conta da iluminação, a interligação que existe nesse contexto aí, tá certo? Pessoal, então tá aí, ó, o mesmo mapa que a gente tem no nosso livro, né? Mostrando aí as megalópolis estadunidenses, tá? Então você vê aí, ó, aglomerações urbanas em milhões de habitantes, tá? E quanto maior for o círculo rosa, né? Mais pessoas você vai ter, tá bom? Então, em verde, você tem aí as megalópolis, né? Então, olha lá no extremo oeste, tá? Você tem a megalópole Sansan, né? De São Francisco até San Diego, tá? Na porção lá do Nordeste, né? Você tem a famosa Boswash, que a gente viu lá, a imagem de satélite no slide anterior, tá bom? De Boston até Washington, né? E depois, um pouco aí mais próximo da região dos Grandes Lagos, tá? Você tem a
Megalópolis Chipits, né, que vai de Chicago a Pittsburgh, beleza? Pessoal, um tema bastante importante ao trabalhar a questão dos Estados Unidos aí, tá? É a questão da imigração, né? Você já vê aí na fotografia um protesto, né? Até bem criativo aí da pessoa. Ela fez um cartaz imitando aí uma página do passaporte, né? O chamado Green Card, né? Permanent Resident Card, né? Tá? E aí, olha só o texto. A imigração para os Estados Unidos é o movimento internacional de indivíduos que não possuem cidadania americana em direção aos Estados Unidos para estudar, trabalhar e viver no país. É uma das fontes principais para o crescimento populacional e mudanças culturais durante toda a história dos Estados Unidos. Então, assim, quando você estuda a demografia, a gente estuda lá o crescimento natural vegetativo, que é a diferença entre o número de pessoas que nasceram e morreram em determinado período. Tá? E quando a gente estuda lá em demografia o crescimento populacional ou demográfico, a gente analisa, além do número de nascimentos e mortes, nós analisamos as entradas e saídas permanentes no país, que são as chamadas imigrações e emigrações. Tá certo? É claro que aqui a gente não vai contabilizar entradas e saídas temporárias. Tá? Nós vamos avaliar os fluxos migratórios com ânimo definitivo, né? Então, você está morando nos Estados Unidos, então você vai ser contabilizado como população dos Estados Unidos, tá certo? Em números absolutos, os Estados Unidos tem a maior população de imigrantes entre todos os países do mundo, somando mais de 47 milhões de pessoas em 2015. Isso representava quase 20% dos 244 milhões de imigrantes pelo planeta e constitui 14% da população estadunidense como um todo. Então, veja a importância, né, da questão da imigração dos Estados Unidos até para compor parte da cultura estadunidense, tá certo? O impacto econômico, social e político da imigração sempre foi motivo de controvérsia, com estudos mostrando diversos efeitos na mobilidade social, crime, padrão de votos em eleições e desemprego no território dos Estados Unidos. Então, sempre, gente, que você analisar uma questão, haverá pessoas favoráveis e haverá pessoas desfavoráveis. Tá? Não estou aqui com o objetivo de me posicionar em relação a isso. Cada país tem os seus respectivos problemas, né? E você vai ter pessoas defendendo uma abertura maior das imigrações e você vai ter pessoas defendendo um fechamento maior do país, tá certo? Olha aí, ainda falando do tema imigração, né? Fotografia do Donald Trump, assinando documentos aí dificultando a entrada de pessoas no país, tá? Também um assunto muito polêmico, gera bastante controvérsias, porque você vai ter pessoas aí com muitos calores, né? Com muitas emoções, muitas paixões ao discutir esse tema, e aqui a gente sabe que a forma mais inteligente de discutir os temas é com tranquilidade, com frieza, né? Analisando os fatos como eles são e não como a gente gostaria que eles fossem, tá bom? Então, olha aí, gente, muitas pesquisas mostram que, no quadro geral, a imigração para os Estados Unidos tem um impacto benéfico para a economia do país, ou seja, um contraponto, né? Se você pensar que tem gente querendo que feche tudo no país, tá? Tem pessoas que percebem que existe um benefício econômico, né? Por exemplo, a questão da mão de obra, tá bom? Com poucas exceções, evidências sugerem que os movimentos migratórios para os Estados Unidos tiveram um efeito positivo na vida econômica da população nativa. Porém, os efeitos do excesso de trabalhadores imigrantes não qualificados têm sobre os nativos são pouco qualificados, é controverso, tá certo? Então, muita mão de obra desqualificada entrando no país, tá? É um problema, tá certo? Segundo essa pesquisa aí. Estudos também mostram que a imigração para os Estados Unidos teve pouco ou nenhum impacto nos índices de criminalidade em alguns lugares, até ajudou a baixar o número de crimes, né? Então, o que a gente tem que avaliar aqui é o seguinte, né? A imigração legal, né? É essa que a gente pode contabilizar, tá certo? E aí, quando a pessoa entra ilegalmente no país, né? A pergunta que eu deixo aqui para vocês é por que será que a pessoa não procurou, né, um consulado ou uma embaixada
para tentar obter um visto, né? Será que muitas delas não preenchem requisitos específicos, né? E será que outras dessas pessoas não poderiam entrar nos Estados Unidos, tá? E, infelizmente ou felizmente, né, dependendo do ponto de vista que você avaliar, essas pessoas estão entrando no país, tá? E em alguns lugares, segundo os estudos aí, né, contribuiu até para baixar a criminalidade, contrapondo aquela ideia, né, de que o imigrante só faz bagunça no país. Agora, tem pessoas, né, que realmente estão desrespeitando as regras jurídicas, né, e essas pessoas devem ser punidas de acordo com a regra posta, tá certo? O chamado direito posto, né, o direito vigente. Tá? Não respeitou a regra, volta para casa, tá bom? Então, o governo atual dos Estados Unidos está endurecendo bastante essa questão, tá? E isso aí, por um lado, como a gente fala, sempre tem dois lados da moeda, né? Alguns habitantes nativos aí dos Estados Unidos, eles vão aplaudir, né? E o imigrante que, às vezes, até ilegalmente estava no país, que vai ser enviado de volta para o seu país de origem, é óbvio que ele não vai gostar dessa postura, né? Então, sempre a gente tem que avaliar as coisas do ponto de vista de um lado e do outro, né, para você ter uma visão mais abrangente da questão, tá bom? Então, outras pesquisas mostram que os Estados Unidos é o país com os melhores índices de assimilação cultural de imigrantes de primeira ou segunda geração, quando comparado a outros países ocidentais. Tá bom? Também contrapondo essa questão aí, né, dessa anunciada xenofobia estadunidense, né, essa aversão a estrangeiros, né? Segundo essas pesquisas, os Estados Unidos têm uma boa assimilação cultural. Tá bom? Na prática, né, existem aí situações e situações, tá certo? Pessoal, assunto bastante delicado, bastante polêmico, né? E é um tema da ordem do dia aí, tá? O racismo e a lei de direitos civis, né? Matéria que está aí no nosso livro também, tá? Estou abordando aqui para seguir o conteúdo. Temos aí uma foto do líder Martin Luther King, né? Então, nos Estados Unidos, a escravidão foi abolida em 1865, ano em que a Guerra Civil Americana, iniciada em 1861, chegou ao fim. Porém, o fim do sistema escravista não garantiu direitos básicos aos ex-escravizados, e muitos grupos sulistas não aceitavam a ideia de que os negros libertos possuíssem direitos iguais aos dos brancos. Gente, imagina o problema, então, a partir dessas decisões, né? Porque nós vamos ter aí grupos que vão ser teoricamente livres, mas vão estar sendo segregados dentro da sociedade, né? Até por questões legislativas, tá? Antes mesmo do fim da guerra, muitos estados do sul escravista possuíam políticas segregacionistas, como leis anti-miscigenação, que proibiam o casamento entre brancos e negros. Mas com a abolição da escravidão, a defesa dessas políticas foi intensificada por alguns grupos, como a Sociedade Secreta Ku Klux Klan, formada em 1865, aquela galera que se veste de branco, com um capuz branco, né? O federalismo estadunidense permitia que cada estado possuísse suas próprias leis. Tá? Então, diferentemente do sistema brasileiro, né, que nós temos leis gerais, tá? Por exemplo, no Brasil você tem um código de trânsito único. Lá nos Estados Unidos você tem códigos de trânsito locais, né? Alguns estados você pode começar a dirigir o carro antes dos 18 anos, outros estados só mais próximo ali dos 18 anos. Tá certo? Então, isso ainda existe nos Estados Unidos, essa questão do federalismo com leis próprias estaduais. Tá certo? Então, assim, um conjunto de leis adotadas a partir da década de 1870 no sul do país, chamado pejorativamente de Jim Crow, oficializou a segregação racial nessa região, ou seja, você oficializar o racismo, tá? É um absurdo, né? É difícil acreditar que existiam coisas assim, mas veja o exemplo da própria África do Sul, né? Com o apartheid, que era uma oficialização jurídica do racismo, né? As pessoas eram obrigadas a tomar posturas, né?
no dia a dia, senão seriam punidas. Então, a pessoa negra, ela não poderia, por exemplo, sentar em qualquer assento do ônibus, ficaria reservado somente aos últimos assentos, né? Bancos de praça com nomenclatura somente para pessoas brancas, né? Banheiros distintos, corrimões de escada de um lado para negros, de outro lado para brancos, tá? Então, é difícil acreditar, tá? Mas isso aí já aconteceu, tá bom, gente? Né? No caso da África do Sul, o apartheid, acho que ele durou até 1994, né? Uma luta muito grande lá do líder, né? Para alguns líder, para outros nem tanto, e aí a gente sempre tem que analisar tudo sob dois pontos de vista, pelo menos, né? O Nelson Mandela, com todo o meu respeito aí, embora a gente perceba que tenha outros grupos aí que discordam de algumas posturas dele, tá bom? Naquela ideia dos fins justificarem os meios, né? Mas depois a gente vai ter um papo sobre isso na matéria África, tá certo? Então, as leis definiram, por exemplo, que os negros não ocupavam os mesmos locais que os brancos em serviços públicos, como escolas, transportes, hospitais privados, como hotéis, restaurantes e teatros. Esses locais deveriam estabelecer instalações diferentes para os dois grupos. Havia também leis que determinavam regras para o casamento e a miscigenação. Então, um verdadeiro apartheid estadunidense, né? Comparando aí com o apartheid sul-africano. Olha aí, pessoal. Né? Então, continuando essa questão, o slide anterior, em 1963, a Marcha sobre Washington, liderada por Martin Luther King e demais militantes, reuniu cerca de 250 mil pessoas contra a segregação racial. O amplo movimento pacífico influenciou a aprovação de leis que garantiam direitos da população afro-americana. E aí a gente vê aqui que, no momento atual, né, vou dar uma puxada de orelha aqui, talvez as pessoas deveriam copiar essa questão, né? 250 mil pessoas reunidas no movimento pacífico, tá? Nós estamos vendo aí alguns movimentos lá nos Estados Unidos, né? Antirraciais, ditos antirraciais, mas que a gente vê muita gente fazendo coisa errada lá, né? Depredando coisas alheias, coisas públicas, tá bom? Então fica aí o exemplo, né? A primeira e mais importante delas foi a Lei dos Direitos Civis de 1964, que encerrou as leis de segregação racial nos Estados Unidos e permitiu legalmente que a população negra frequentasse os mesmos locais e ocupasse os mesmos lugares que a população branca e ocupasse os mesmos lugares. Além das discriminações raciais, a lei pôs fim às discriminações religiosas e de nacionalidade no país. A gente fala que ela pôs fim, mas ela obrigou a que isso fosse feito dessa forma. Mas na prática a gente sabe que infelizmente ainda existem, né, atos racistas, tanto nos Estados Unidos quanto no resto do mundo, e também desrespeitos, né, além da questão étnica, né, o racista, tá? Nós temos aí o desrespeito a questões de origem, né, a questão religiosa, tá bom? Então, o mundo tem que melhorar, tá, gente? O mundo não pode piorar, não, porque não está muito bom, não. Tá? A gente tem que buscar melhorar, tá certo? Ainda nesse momento, ganhariam força e surgiriam outros líderes de organizações na luta pelos direitos da população afro-americana, adotando novos discursos e estratégias. Um exemplo desse movimento é a Organização da Unidade Afro-Americana, fundada em meados de 1964 por Malcolm X, né, de tendência separatista, defendia a união dos afro-americanos para combater a opressão vivenciada pelos negros e o racismo. Tá certo, gente? Então é um assunto muito delicado, muito importante, tá? É um assunto que sim, que ele deve ser discutido com educação, com respeito, tá? E principalmente de forma pacífica, né? Tá certo? Vamos refletir sobre isso. Pessoal, eu coloquei aqui para vocês uma matéria do Nexo Jornal, tá bom? Coloquei até os créditos aí embaixo, tá bom?
Vários estados e cidades americanas têm reportado uma desproporção de mortes afro-americanos devido à Covid-19, doença causada pelo vírus, né? A Louisiana, elas equivalem a 70% de todas as mortes, embora só 33% da população do estado seja negra. No Alabama, negros são 44% das mortes e 26% do total de habitantes. Na cidade de Chicago, 68% das mortes pelo vírus são de afro-americanos, sendo que eles perfazem 30% da população. As estatísticas são preliminares porque a maioria das cidades e estados não inclui informações sobre raça. Dados históricos mostram como epidemias atingem negros e brancos de forma diferente nos Estados Unidos. Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas do país, lembrou da devastação da comunidade negra causada pelo HIV e pela AIDS na década de 1980. Segundo ele, os afro-americanos estarem morrendo mais de Covid pode ser uma situação semelhante, né? Disse aí a imprensa. Tá bom? Então, só uma atualidade aí para a gente refletir também, né? Até que ponto isso aí é uma verdade absoluta, né? Vamos sempre investigar, tá certo, gente? Isso aí é só uma fonte, né? Coloquei a fonte para vocês aí. Quem quiser buscar depois alguma reportagem nesse sentido, tá? Nunca devemos ter uma informação estanque como conclusiva. Mas, né? Eu gosto de falar assim, onde há fumaça, há fogo. Então, vamos ver, vamos investigar, né? Essa questão, porque realmente existe no mundo o problema do racismo. Esse problema, ele além de ofender pessoas, ele tem matado pessoas, né? E a gente tem que buscar soluções, né? E não buscar mais problemas para o nosso planeta, tá certo? Pessoal, então para finalizar o nosso bate-papo de hoje, fazer uns exercícios aí, tá? Vamos pedir para vocês treinarem as questões 1 a 8, lá da página 152 do livro, e obviamente fazer aquela leitura bem atenta do capítulo, tá? Tudo que tem aqui nessa aula de hoje a gente retirou do capítulo do livro, tá certo? Buscando também outras fontes aí, né? Como vocês devem estudar também, né? Ter o livro como referência principal, tá certo? Mas sempre buscando outras fontes, né? Hoje nós temos essa ferramenta magnífica aí que é a internet, que se bem usada pode facilitar muito a nossa vida aí, nosso aprendizado acadêmico. Tá certo, gente? Então, obrigado pela audiência, obrigado pela atenção, tá? Uma excelente semana para todos e fiquem com Deus. Valeu, bons estudos, um beijo, tchau!